Né? Ele veio pro Brasil nos anos 50. Ele ia pra lá e eu ia com ele, vez ou outra. Né? Lá os ânimos são acirrados, tem toda a história da divisão da Jerusalém, a Palestina, Estado ocupado, militares. Só que eu fui crescendo e eu fiquei meio que o perfil do possível terrorista, possível palestino que vai jogar pedra nos jipes dos soldados, que era a coisa que mais acontecia lá perto. Para eu conseguir circular com uma certa tranquilidade, mesmo não tendo aquele narigão de árabe, ou a cara do Salah, por exemplo, eu botava uma camisa do Grêmio para mostrar que eu não era de lá. Cara, eu usava a camisa do Grêmio para me defender, era meu escudo ter uma camisa do Grêmio, cara. Tudo que eu defendo o Grêmio aqui, o Grêmio me defende fora. Vai ter análise sobre o Grêmio, papo sério sobre o Grêmio, corneta nos colorados, projeção dos jogos do Grêmio, churrascada com a gremistada, interação pelas redes sociais, bunker, minuer, bunker, duker. Meu pai, ele veio da Palestina, né? Ele veio pro Brasil nos anos 50. Ele ia pra lá e eu ia com ele, vez ou outra. Né? Lá os ânimos são acirrados, tem toda a história da divisão da Jerusalém, a Palestina, Estado ocupado, militares. Só que eu fui crescendo e eu fiquei meio que o perfil do possível terrorista, possível palestino que vai jogar pedra nos jipes dos soldados, que era a coisa que mais acontecia lá perto. Para eu conseguir circular com uma certa tranquilidade, mesmo não tendo aquele narigão de árabe, ou a cara do Salah, por exemplo, eu botava uma camisa do Grêmio para mostrar que eu não era de lá. Cara, eu usava a camisa do Grêmio para me defender, era meu escudo ter uma camisa do Grêmio, cara. Tudo que eu defendo o Grêmio aqui, o Grêmio me defende fora. Vai ter análise sobre o Grêmio, papo sério sobre o Grêmio, corneta nos colorados, projeção dos jogos do Grêmio, churrascada com a gremistada, interação pelas redes sociais, bunker, minuer, bunker, duker. Feriadão é ruim, né, cara? Como é que eu tiro isso aqui? Pois é, acho que Meu pai, ele veio da Palestina, né? Ele veio pro Brasil nos anos 50. Ele ia pra lá e eu ia com ele, vez ou outra. Né? Lá os ânimos são acirrados, tem toda a história da divisão da Jerusalém, a Palestina, Estado ocupado, militares. Só que eu fui crescendo e eu fiquei meio que o perfil do possível terrorista, possível palestino que vai jogar pedra nos jipes dos soldados, que era a coisa que mais acontecia lá perto. Para eu conseguir circular com uma certa tranquilidade, mesmo não tendo aquele narigão de árabe, ou a cara do Salah, por exemplo, eu botava uma camisa do Grêmio para mostrar que eu não era de lá. Cara, eu usava a camisa do Grêmio para me defender, era meu escudo ter uma camisa do Grêmio, cara. Tudo que eu defendo o Grêmio aqui, o Grêmio me defende fora. Vai ter análise sobre o Grêmio, papo sério sobre o Grêmio, corneta nos colorados, projeção dos jogos do Grêmio, churrascada com a gremistada, interação pelas redes sociais, bunker, minuer, bunker, duker. Estamos no ar. Fala, gremistada de todo o planeta Terra. Eu estou no quadro aqui, Juliano. Estou no quadro. Estamos começando então o primeiro bunker tricolor, né? Nosso reduto de gremismo na internet. Hoje vamos falar de muitas coisas, de poupar jogador, prioridades do time, muitos outros assuntos. E eu vou passar a bola para o Minuer, meu parceiro de bancada, que vai falar de outros temas que abordaremos, além, de claro, do nosso convidado, né? Do primeiro programa oficial. Boa noite, estamos no ar, estreando o Bunker com o Duker, né? E com o Minuer. E o Luker, né? Vamos começar a falar sobre o Grêmio, tem muito assunto, muita coisa bombando aí. Mas nós vamos começar falando do nosso querido convidado, nosso amigo. O pessoal não conhece ele, né? A gente tem que falar bastante, introduzir ele, né? Porque ninguém sabe quem é. O cara Richard trabalha só há uns 13 anos já acompanhando o Grêmio. 13º ano estamos aí, cara. Então, vou agradecer já de começo aí a honra de ser o primeiro convidado aí desse projeto novo aí. Fico feliz de estar aí, de estar se a cobaia, digamos assim, desse primeiro programa, dessa primeira transmissão. E vamos falar de Grêmio então aí hoje. Para começar então, Duker, vou te largar uma já aqui, ó. Pum, bate pronto. Diga. Poupar jogadores ou não poupar? O que o Grêmio fez no Rio de Janeiro te agradou? Médio,
muito pelo contrário? Qual é o teu diagnóstico aí da situação? Cara, eu acho o seguinte, meu. Obviamente eu fiquei pé da vida por ter perdido o jogo, né, cara? Ainda mais um gol do Gilson. Gilson, o lateral esquerdo, jogou aqui em 2010, não jogou nada aqui em 2010. Tomar uma pedrada daquela no meio da rua. O cara fica pé da vida de perder o jogo, ninguém quer perder. Mas nessa polêmica já tem que poupar, não tem que poupar, eu acho o seguinte, cara. O Corinthians perdeu o Fagner, tá aí um exemplo. 2 semanas. Perdeu o Fagner e o jogo, né? E o E o jogo com titular, né? Óbvio que eu quero muito ganhar esse Brasileirão, sabe? É mais um título que falta pra gente, quero ganhar o Brasileirão, mas acho que a gente tem que dar um voto de confiança pra comissão, pro pessoal que já, o ano passado a gente ganhou uma Libertadores, jogando com o time completo, lá em Lanús, entendeu? 2016 também, se não me engano a gente poupou alguma coisa Poupou pra Copa do Brasil. Cara, acho que essa já fica a primeira provocação aí pra galera que tá assistindo, né? Tem alguém assistindo aí, Juliano? Primeiramente, 93, cara. Olha aí, Eu tô rapaz. vendo aqui, 93. Vamos, compartilha aí. Saudar os 93. Compartilha no 97, Facebook aí pra chegar pra mais gente aí, pra gente criar esse debate. Passando E por 100. eu acho que essa é a grande pergunta, né? O que a galera, o que o gremista, a gremistada tá afim? Tipo, tem a questão do brasileiro fazer mais tempo, mas tem a questão de ser tetra da Libertadores. Eu acho que tem argumentos válidos dos dois lados. Tem os 50 milhões da Copa do Talvez Brasil. dê pra poupar Tem muito, menos, né? talvez dê pra jogar com um time mais, entendeu? Um pouquinho melhor do que todo reserva, talvez não. Então, acho que tem que dar um voto de confiança por uma coisa que aconteceu. Pode, o Grêmio não conseguir atingir nenhum objetivo no ganhar a Copa do Brasil e Libertadores, pode, entendeu? Mas a forma se mostrou já eficiente, a gente já ganhou, então... A gente botou no Face e no Twitter a enquete perguntando o que o Grêmio devia priorizar, né? Se era a Copa do Brasil, Brasileiro ou Libertadores. Eu tô aqui com... Pelo que eu tenho aqui, já tem 87% estava a favor do Libertadores. Então, pelo menos assim, ó, claro, eu que montei a enquete, eu não botei a opção não priorizar nenhuma. Porque é impossível tu não priorizar uma competição. Agora vocês atentaram para uma coisa, cara. A fase do Grêmio hoje, ela é tão espetacular, ela é tão maravilhosa que a gente não tá pensando assim, pá, a gente tem que ganhar um campeonato no final do ano. O pessoal já tá discutindo assim, eu acho que tem que ser o Brasileirão porque faz mais tempo. A gente ganha uma Copa do Brasil. A gente tá escolhendo, né? Tá querendo, então o troço tá Porque tão a gente sabe que espetacular se o Grêmio focar em algum, ele é muito forte, candidato. É muito mais time que o grande. Não, e aqui, ó, Tá aqui, ó, desculpa, 84% Libertadores, 9% Brasileiro, 7% Copa do Brasil. Isso no Twitter, tá? Ou seja, a Libertadores destruindo as outras duas, né? Que, cara, se a gente for parar pra pensar, é a lógica, né? A maior competição do continente. E aí tu... Uma hierarquia óbvia, E assim, aí tu né? tá simplesmente referendando a escolha de botar reservas com o Botafogo, Não, porque e o olha só. Libertadores é o próximo. E eu vou lançar uma teoria aqui. Olha o que o Odorico Roman, inclusive, que nos assiste aqui, né? Um grande abraço ao Ico. Ele tweetou: calendário de 2018 é o mais absurdo de todos os tempos. Final da Libertadores, 28/11. Final brasileiro, 9/12. Início do Mundial, 12/12. Clube brasileiro ganhando a Libertadores e na ponta do brasileiro irá para os Emirados Árabes e deixará time reserva dos reservas jogando. Mas terá 8 dias entre a final da Libertadores e o embarque para o Mundial. Cara, como é que tu vai levar a sério esse calendário? Porque na verdade tem uma coisa que tem que ser dita, tá? O pessoal critica o Renato, critica não sei quem, uns acham que acertou, outros acham que errou. Toda essa polêmica, que o Renato até, ele se irritou um pouco, depois a gente vai mostrar um trechinho da coletiva. Cara, o Grêmio é vítima, velho. O Grêmio é vítima de um calendário amador. Isso é o ponto 1 que ninguém fala, sabe? Exato. O time mais competitivo sempre se dá mal. Eu tenho aqui o dado até do Maison Nave, que é o cara gremista que trabalha lá no Liverpool, né? Ele mandou aqui ele botou pro Dorico o ano aqui, ó. O campeão brasileiro e se jogou Libertadores, até que fase ele foi em cada campeonato. Cara, o Corinthians não jogou Libertadores ano passado. O Palmeiras caiu na fase de grupos em 2016. Em 2015, o Corinthians caiu nas oitavas. Em 2014, o Cruzeiro caiu nas oitavas. Em 2013, o Cruzeiro não jogou. Em 2012, o Fluminense caiu nas quartas. Em 2011, o Corinthians na pré-Libertadores. E em 2010, o Fluminense não jogou. E sem falar ninguém chegou na semifinal. Nenhum campeão brasileiro chegou na semifinal da Libertadores. Sem falar que tem um agravante aí, que é o seguinte, né? Agora a Libertadores até o fim do ano. Antes o cara ainda podia ganhar a Libertadores ali em julho meio do ano, né? E dar um gás no brasileiro. O brasileiro, como ele não é um mata-mata, óbvio, ele te permite
tentar, pelo menos, resgatar esses pontos que tu tá perdendo. Depois. Fazer esses 2 pontos agora, mas tu não pode perder os 2 contra o Goiás, por exemplo, entendeu? Que pode prejudicar uma classificação. Tu perdeu pro Goiás, tu tá fora. Daqui a pouco, nas oitavas de final da Libertadores, tu fez um jogo ruim, tu teve um desfalque, como foi, lembra o Jeromel contra o Rosário Central? Foi contra o Rosário, acho que foi, que ele teve a cachumba. Foi, cachumba, é. Tu perdeu um dos jogadores, tu fez um jogo ruim, tu tá fora. Não tem mais o brasileiro, ele te permite perder um ponto que é sim importante, claro, como todos os outros de todas as rodadas, mas ele te permite tentar recuperar isso. Então, se tu tem que poupar, eu acho, cara, é o brasileiro que tem que poupar. Ô Juliano, tu consegue colocar a coletiva do Renato pra gente aí, o pedacinho ali, que ele fala exatamente isso, né, de poupar em Copa, não poupar em Copas, né, poupar simplesmente no brasileiro, que é onde dá pra recuperar alguma coisa, né? Fabial no Renato aí. É. Tá, mas é que vocês ouviram, né? Oi, valendo? Foi o Renato ou não foi? Ah, opa! Foi? Foi, não foi, Renato? Não foi. Não foi. Então Renato vai daqui a pouco. Renato falou, acreditem, ele falou, ele falou muitas coisas. Não, mas cara, eu vou lançar um desafio aqui pra quem tá nos ouvindo e é a favor de priorizar o Brasileirão. E eu acho que nem vocês falaram, tá todo mundo certo, não tem certo e errado. É opinião, né, cara? Não tem... Caiu aqui, Juliano? Tamo preto. Tá no ar, tá lá. Não, é que assim, ó, cara, beleza, eu acho que tudo faz sentido, eu acho que quem quer poupar dosado faz sentido, quem quer priorizar a Libertadores, beleza, o brasileiro, beleza, não ganhamos a tempo. Agora eu pergunto, pra quem quer priorizar o Brasileirão, que eu entendo essas pessoas, semifinal de Libertadores, Grêmio e River Plate, em Buenos Aires, e aí 3 dias antes ou depois, Grêmio e Botafogo. Vamos de titular contra o Botafogão lá, porque nós temos que priorizar o brasileiro, e manda um mistão pra... Ou manda os caras jogar os 2 jogos pra quebrar a perna de um, jogar desgastado no outro jogo. Tu vê que o negócio influi no desempenho, que tu pode ver o próprio Corinthians, né, cara? O Corinthians emendou, acho que foi o 4º jogo fora de casa seguido do Corinthians, 4º ou 3º. Eles têm uma sequência grande. Cara, os caras jogaram com o time titular contra o Atlético Mineiro, que não tá lá essas maravilhas, que é um jogo totalmente ganhável, digamos assim. Perderam. Se tu tiver na ponta dos cascos, né? Exato. Perderam ainda no fim do jogo, um lance que dizem que é duvidoso, mas já era pra ter tomado um gol no primeiro tempo, que o juiz deu aquela mãozinha pra eles, né? Eu não vi o jogo, não posso falar que eu não vi o jogo. Do gol lá que não era mão, né? Do Ricardo Oliveira, que eles deram mão. E perderam o Fagner, que é tipo lateral de seleção, né? Que o Tite tava no estádio até pra ver o jogo, eu acho. E eles tiveram uma baixa grande, porque o Fagner não tem reserva lá. Imagina, hoje a gente perdeu sábado o Paulo Miranda, né? Saiu agora, hoje o Bolzoni deu entrevista dizendo que ele vai ficar 3 semanas longe dos treinos. Se é longe dos treinos, 3 semanas são no mínimo 4 semanas sem jogar. Reserva. Então a gente só tem o Bressan de reserva. Então, tipo, já imagina se o Tite resolve convocar o Jeromel. Provavelmente vai levar, né, cara? E esse papo de que o Brasileirão vai parar na Copa do Mundo é mentira, né? Porque entre a convocação e a apresentação dos jogadores e até a parada do Brasileiro são 6 rodadas. 6 rodadas, porque é jogo quarto e domingo. Então, ferrou. Se bater na mesa, treme a câmera. Se bater na mesa, treme a câmera, tá. Vamos tentar o Renato de novo? Vamos tentar o Renato de novo, então. Vamos ver se vai com áudio. Não vai com áudio. Oi, eu sou Não o Renato, eu estou aqui dando minha coletiva. Não foi? Não foi. Não foi. Errou! Me dá um óculos escuro aí que eu falo o que o Renato falou. Te botar o Faustão no errou! Cara, mas é isso, eu acho que eu só acho que as pessoas às vezes querem simplificar assuntos complexos, sabe? As pessoas às vezes falam, não, tem que botar o titular, os caras ganham bem pra isso. Tipo, cara, tem uma questão de fisiologia por trás, tem uma questão de tipo... É que o futebol, velho, todo mundo tem a solução pra tudo. Exato. Tipo assim, tem uma opinião, tu uma hora tu tem que poupar. Aí tu vai ter que, beleza, tu pode discordar do outro, tu quer poupar, tu quer priorizar a Libertadores, outro cara quer priorizar o brasileiro. Põe o time titular no jogo contra o Botafogo, e aí tu tem uma lesão, algum jogador uma lesão que afasta 3, 4 semanas. Aí todo mundo já muda de opinião. Então, o fato de a gente não ter tido lesões ano passado, por exemplo, não é garantia. Pouca lesão, não é garantia que vai ter lesão. Exato. Mas ano passado, por exemplo, a gente poupou
Eu também fiquei indignado, né? O Grêmio Esporte, que a gente deixou de ganhar, a gente 2x0, perdeu outros vários jogos, mas a gente chegou numa Libertadores, numa final, jogou em Lanús, cara. Não é garantia, também não é garantia que a gente vai chegar numa outra final de Libertadores. Não, claro, nada é garantia, é futebol, né, cara? Tem gente que fala, tinha tem que ter outro time poupado, lá, né? tinha que ter poupado contra o Goiás. Cara, Já discordo. discordo, até tava falando com o Ferla no Twitter, isso aí, tava discutindo, né? Porque tu não pode poupar no primeiro jogo no mata-mata, entendeu? Não, o Goiás, a dificuldade a gente sabe que talvez Goiás, não vá Série B, ser. tal, Exato, mas tu não pode poupar na partida de ida, tu pode poupar talvez no jogo de Não, volta. e mas... até eu vou dizer, foi uma coisa que desde o começo, quando começou aquela discussão, eu falava assim, é titular contra o Goiás, porque se tu mata o jogo lá, tu pode poupar aqui. Exato. 3 dias antes do Grenal Grenal e da Venezuela, né? Não, e outra, eu já vi história que o Hélio dos Anjos, até no Goiás, né, aquela coisa que é sempre a mesma coisa, o Hélio dos Anjos talvez ele vai trazer um time misto pra cá. Então, tipo, tu já matou a Coruja lá, tu ganhou uma semana que tu não tinha no calendário, tu abriu, tu fez uma brecha no calendário. Se o Hélio dos Anjos trouxer o time reserva, vamos nós aqui pegar o Goiás. Vamos fazer. Vai ter sorteio dos sócios, né? Sorteio dos sócios patrimoniais, eu jogo no com a 9. Pá, com a 9 Bom ou cruel? É sério mesmo, velho. Imagina o time reserva do Goiás. Não. Aí, sinceramente, aquele time de transição, que por sinal, eu acho que aquele time de transição não foi tão mal, velho. Ele foi mal nos resultados. Que é óbvio que. Só isso, né, cara? Mas daí a gente fica criticando, às vezes, a imprensa que só analisa o resultado, ou a própria torcida. Cara, eu acho que a gente não pode analisar só o resultado. Falando sério agora, falando sério. Vocês viram os jogos da gurizada da transição? Que na real era a transição com o Paulo Miranda, com mais um e outro, né? Mais veterano. Uhum. Cara, faltou talvez maturidade, faltou um pouco de ritmo de jogo, de talvez entrosamento. Porque assim, deu pra ver bons valores ali do meio pra frente. Mas se o Grêmio não entra com o time titular, talvez a gente não tivesse chegado, né? Com certeza não teria chegado. Mas assim, quase todos os jogos que o Grêmio perdeu com o time de transição, eu achei assim meio juvenil, assim, sabe? Entregaram abrir não sei quanto a 0 e depois deixar virar. Não, o jogo com o Caxias tipo, aquele, cara. É. A gente trucidou no primeiro tempo, então uma virada no tempo. E quem era a zaga? A zaga era o que se machucou agora, deu branco. O Paulo Miranda e, cara, era o Mendonça. Os que foram piores naquele time lá eram os veteranos, velho. A gurizadinha do meio pra frente mostrou bons valores ali que dá pra o Grêmio. Acho que não dá pra incinerar esse time de transição, entendeu? Não, o problema exatamente de transição é a parte defensiva. É uma coisa que a gente não tinha problema nas antigas, né? Que a gente sempre tinha problema, não formava atacante, não formava atacante. Agora a gente tem uma quantidade de reposição de atacante meia que a gente não tinha antes. Claro que a gente não tem reposição pro Luan. Isso aí, mas acho que nenhum time teria uma reposição pro Luan hoje. Talvez a grande reposição seja o Douglas, que hoje voltou a fazer o rachão. E o Bolzoni falou que ele tá liberado do departamento médico, né? Tá, olha aqui o pessoal no Facebook aqui tá interagindo, que o Fabiano Silva de Moraes falou: quero mais é que o Grêmio se torne o pica das Copas e o brasileiro só em terceiro plano. Tô contigo, Fabiano, eu falei até aqui em off, pra mim, faz 46 pontos no Brasileirão. Safa e vamos ganhar a Copa. E seguinte, é o time das Copas, velho, o que tu quer ganhar? Competição no intervalo do teu jogo, 3 rodadas de antecedência contra o América Mineiro. Cara, enquanto o Brasileirão primeiramente não tiver semifinais, mata-mata na reta final, pra mim assim, eu prefiro ganhar uma Libertadores contra o Lanús, entrar no estádio. São 7 jogos a partir de agora pra ganhar uma Copa do Brasil e... Não, e a Copa do Brasil, além dos 50 milhões que paga esse ano, cara, é hexa. Imagina tu ser hexa da porra toda, velho. É a mesma coisa que tu ser... É a mesma coisa, não. É menos do que tu ser tetra da Libertadores. Não, isso aí eu ia chegar nisso. Tetra da Libertadores. Aí, a gente vai mover uma usina elétrica pra acender uma lâmpada lá do Brasileirão. Tri do Brasileiro. Se aí tu tem o Palmeiras que tem 9. Aí tu vai ser tri do campeonato que é da CBF. Que a CBF mexe os pauzinhos ali, 3 rodadinhas, ajuda o Corinthians e o Corinthians é campeão. Cara, pontos corridos não é mais justo. Eu já falo isso há muito tempo. Por vários motivos. Os caras vendem mando de campo. Os caras pegam o time já de férias enquanto tu pegou o time lá atrás disputando. Tu pega o time jogando com os reservas, querido. Tu pega o time jogando com os reservas, tu pega o time vendendo mando de campo. Na reta final que todo mundo leva, entre aspas, mais a sério. Nas primeiras rodadas ninguém leva, todo mundo fala,
vale tanto quanto a primeira e a última. Mas, cara, todo mundo... Cara, qual foi o ano que o Galo foi campeão da Copa do Brasil e o Cruzeiro do Brasileiro? Que eles pegaram na final da Copa do Brasil. Qual foi esse ano? 13 ou 14, um dos dois agora, não lembro. Cara, nesse ano, o Galo e o Cruzeiro se enfrentaram 7 vezes. O Galo ganhou 4 e empataram 3. O Cruzeiro, que disparou no Brasileirão, melhor time do país e tal, não conseguiu ganhar do maior rival dele, velho. Em 7 jogos durante o ano inteiro. Então assim, ó, como é que tu vai dizer que o pontos corridos é o mais justo? Se tem um mata-mata, no fim tu avalia 2 critérios, regularidade e fumaceira. Porque na fumaceira o Galo era muito melhor. Tanto é que ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Mineirão, sei lá, enfim. E aí, qual é que era o melhor time? É óbvio que o Galo. É óbvio que o Galo era o melhor time naquele ano do que o Cruzeiro. Sim, o Cruzeiro teve sorte, pegou o Grêmio com os reservas, pegou o Inter Série B. Não, mas sei o lá. Cruzeiro era um cano também. Enfim, problema deles. Enfim, até agora eu vou... Um cano que não ganhou do rival em 7 jogos. Eu tenho que atender um pedido do Thiago Russell, que pediu pra eu deixar o Duker falar. A gente não tá deixando. Cara, eu tenho uma dificuldade com câmera, tá? Então eu tenho de ficar na frente o primeiro fotógrafo que tem dificuldade com câmera. De ficar na frente da câmera, não. Eu prefiro ficar sempre atrás dela. Então eu tô aqui só vendo vocês falar, tô quietinho aqui. Até quando eu faço os vlogs e coisa mostrando, cara, sempre quando eu olho eu penso, puta, cara, que porcaria que eu tô falando aqui. Mas eu tenho essa dificuldade de falar ou de... é por isso que a gente deu cerveja antes, né? Vai bebendo aí pra... né? Tá pegando aí, tá pegando a... Até o outro botou, o Duker é câmera ou convidado? Pô, não, meu. Aí... Então vamos fazer o seguinte, vamos contar um pouco do Duker então, né? Vamos lá, então vamos sair um pouco do momento e vamos falar de um pouco de história de gremismo aí. Vamos lá. Cara, quem é que não sabe a história do Duker? Alguém aí? Vamos ver se alguém falar que não sabe aqui nos comentários. A gente fala, senão a gente termina o programa por aqui mesmo. O ano era 2005. Meu, o Duker é tão pioneiro, tão das antigas, que em 2005, quando ele começou a gravar, fazer vídeo de Grêmio e foto e tal, estavam criando um negócio chamado YouTube. Não sei se vocês conhecem o YouTube, é um site. Diz que vai pegar, esse site aí é bom. O Duker começou a fazer vídeo no mesmo ano que criaram o YouTube. E a internet naquela época, né, Duker? Era uma carroça. Era um pavor. Tanto que nos primeiros vídeos, o site começou em 2005, os primeiros vídeos eu botava no Rapid Share, né? O pessoal mais antigo, eu acho que nem existe mais Rapid Share, existe? Não faço a mínima ideia. Que era um e-transfer, digamos assim, mas era um troço que tu disponibilizava para todo mundo baixar o vídeo. Com link? Para não ocupar toda a banda do site, eu botava nesse Rapid Share para o pessoal baixar. E aí em 2006 que eu criei a conta do YouTube, que eu passei a botar os vídeos lá, que eu não gostava do YouTube, porque, cara, o YouTube tu acessava O pessoal mais novo deve olhar e pensar assim, cara, o que esse louco tá falando, né, meu? É uma outra realidade. Mas o cara acessava um vídeo no YouTube e tu ficava minutos esperando carregar o vídeo, aquela internet discada, aquela coisa, pra depois conseguir assistir ele. Então eu já não gostava muito do YouTube aí, mas enfim, não tinha outra ferramenta. O Lucas Schramm aqui falou, levava mais de semana para colocar os vídeos na net. Era lento o negócio. Não era fácil, gurizada. Mas eu vou dizer aqui, ó, tem um negócio, tem uma legal que eu tenho que interromper aqui, ó. Quantas horas a mais tem na Nova Zelândia agora? A Débora de Freitas Braga tá acompanhando a gente da Nova Zelândia, cara. Acabou de dizer. Espetáculo. Ó, temos imagens do Renato aí. Imagem do Renato. Ó. Caiu. Falou, Renato apareceu e jogou cair aqui alguma coisa no estúdio. Não, brincadeira, não é a imagem do Renato. Não é imagem do Renato. Foi alarme falso. Ó, o Firo tava lá, eu baixei no Rapid Share aquele Grêmio 2-0 São Paulo, lá veio Duker. Aquele eu disponibilizei pra download e no YouTube também. Duker. Ele foi tão espetacular aquele Duker. vídeo lá que... Não vídeo, momento. Né? Tu lembra de algum jogo na tua vida de gremista que tá em todos os jogos, no Olímpico e na Arena, que a torcida tava mais enlouquecida do que aquele Grêmio São Paulo em 2007? Não. Tu acha que lá foi o ápice? Foi o ápice da torcida do Grêmio, o auge do... Tem cena desse jogo aí, Juliano? Tem um vídeo aí. Tem vídeo do Duker. O auge da barulheira, do alento. Cara, da torcida. tem uma imagem do Duker que é fantástica, que é o... Não sei se vai aparecer ali. Nossa voz tá aparecendo, Juliano? Ô louco, bicho. A voz tá legal. Mas, cara, aquela cena era o estádio inteiro aqui, ó, tremendo.
E o Rogério Ceni passando assim, a cena que tu tava O atrás do gol Richarlison, dele, né? mão na cintura, olhando a torcida. Era o estádio inteiro atrás do Rogério Ceni assim, ó. Pulsando, assim. Aquele jogo que tu não conseguia falar com alguém do teu lado. Assim. Ó, questão de ordem. A Débora respondeu. São 11h26 da manhã. São 15 horas a mais no Nova Zelândia. Olha ali, ó o vídeo. Olha lá. Ó o vídeo. Tem áudio aí no vídeo? Se tiver áudio... Tem áudio no vídeo ali, ó. E tá rolando áudio e nossa voz ao mesmo tempo? Que maravilha, hein? Tecnologia. Não é magia, é tecnologia. Cara, olha o que é o negócio. Eu tinha uma câmera, uma Cybershot tijolão daquele que era um horror, cara, a qualidade. E nesse jogo, o Guilherme, parceiro meu, que eu vou mandar um abraço pra ele, deve estar assistindo aí, me emprestou uma câmera daquelas que gravava em DVD, sabe? Que tinha um DVDzinho pequenininho. Tu gravava no disco. Não, aquilo era o auge da tecnologia. Ali, ó, a torcida Olha, que coisa, que loucura. Então cara. tem esse zoom, tem essa coisa um pouquinho melhor, assim. Eu não sabia editar vídeo, né, cara? Não que eu saiba muito hoje, mas era muito precário o conhecimento. A técnica para filmar e para editar era outra também, então. Mas nessa época, cara, olha ali, cara, aquele estádio. Olha pulando, o estádio inteiro, cara. Do outro lado. Do outro lado. Foi nessa Libertadores que o Grêmio fez um gol no Santos porque o zagueiro do Santos não conseguiu falar com o outro, né? Gol do Carlos Eduardo, né? Que a gente fez 2-0 no Santos e o Luxemburgo, o técnico deles, saiu dando graças a Deus pelos 2-0. Saímos vivos, ele disse. O Richarlison ali, ó, mãozinha na cintura olhando. Cara, imagina isso em HD. Cara, eu fico sempre pensando assim, porque eu tinha uma câmera que era muito pior, eu tinha conhecimento, cara, na época quase zero, e os meios para editar também, né, muito piores. Então, cara, eu me lamento muito de não ter aquelas imagens do Olímpico hoje, podia fazer um material muito melhor. Mas hoje tu tem arena, né, cara? Hoje temos arena, então a gente vai hoje tentando. Tem um monte de vídeo fuder da arena também, né? Tem. O pessoal fala que a gente tem saudade do Olímpico, a gente tem esse saudosismo do Olímpico, mas o pessoal fala, na arena não tem alma, na arena a gente não faz isso aí, cara. Dentro da arena, dentro do campo, é um barulho, quando a torcida pega junto, é um barulho infernal lá dentro também. Tanto lá dentro, né? Até mais do que a acústica da arena é muito favorece muito mais. Cara, eu vou falar pra vocês, o dia que tirarem as cadeiras do gramado leste e ou sul, aquela arena que já é um caldeirão de respeito, vai ficar insana, porque comparado ao Olímpico, só o que falta é isso, sabe? É essa massa ser um corpo reagente só. Porque em termos de proximidade com o gramado já é muito melhor, entendeu? Eu sou um que... Eu sempre ia na mureta lá no Olímpico. Ia na muretinha no meio do campo ali com meus amigos lá. E aí a gente passava o jogo inteiro enchendo o saco do lateral dos caras, enchendo o saco do bandeiro e tudo. E aí... Sim, mas aí tu... Só que... No Olímpico tu pegava um Uber pra mandar um recado pro bandeirinha lá, sim, né? porque tu tinha o fosso, tu tinha a casa-mata da brigada. Tinha um condomínio imobiliário no meio. Tinha os quero-quero ali. E aí depois o pessoal grita ali da mureta, do gramado inferior, o pessoal escuta. Aí foi ano retrasado, teve aquela promoção pro sócio do anel superior e ver o jogo na arena no anel inferior ali. E aí foi um Grêmio e Santos até, coincidentemente. E aí e a gente juntou os nossos amigos, todos fomos lá ver. E a gente parou atrás do Bandeira. Cara, a gente precisava gritar pra falar com o Bandeira, cara. A gente conversou com o Bandeira no meio do jogo. Ô meu, esses tempos... Você escuta tudo, cara. Esses tempos, eu vou ser julgado agora, mas esses tempos, um tempo atrás, eu fui num show do Los Hermanos. Sim, eu gosto. Me julguem. Eu fui num show do Los Hermanos pra piorar no Beira Rio. E era naquele... Não. E era naquele anfiteatro do Beira Rio que eles chamam. Que eles fazem meio campo, que eles fazem, não. É tipo no gol. Eles botam o palco tipo no gol, na goleira, pra trás. Então fica tipo um pedacinho ali de... A curva só. Sabe no Olímpico quando tinha aquele negócio do Grêmio, assim, o simbolão do Grêmio ali de lona, sei lá. Atrás ali, onde os caras treinavam também. Ali vira uma mini pista, assim, que o pessoal fica de pé. E o lugar onde seria a geral ali, tipo, ficam as pessoas sentadas e tal, nas arquibancadas. E aí eu tava lá nesse show e alguém falou, cara, que legal esse anfiteatro aqui, né, muito massa. Pena que na arena não rola fazer isso aqui é uma baita sacada. Cara, no Beira Rio, com todo respeito, só rola fazer isso por causa de um defeito do Beira Rio, tá ligado? Que era o mesmo do Olímpico. É uma distância tão bizarra do gol pra torcida que cabe uma pista ali de uma plateia de um show, entendeu?
Mas aí mas não estraga o campo, né? Olha o que foi o que fizeram com a Arena ali no show dos sertanejos ali. Mas ele também foi de um dia pro outro. Foi de um dia pro outro, e choveu, cara, em pés e tal. Mas, cara, não pode fazer, né? Tu não pode. Cara, tu prejudicou, assim, ó, uma coisa assim, ó, a arena multiuso tu vai usar pra várias funções e tal, mas tu não pode prejudicar o principal fim, a atividade do estádio. Detonaram o gramado da arena, tipo, cara, eles pintaram aquilo pra ficar amanhã ainda vai ter vai ter uma rave ainda na esplanada da arena também, né, cara? Então, na mesma hora do jogo vai começar. Eu vou dizer que na esplanada não prejudica o jogo, né? Não, o jogo não, mas a logística da torcida. A logística da saída, isso. Mas eu acho mais grave tu fazer buraco no campo, tu detonar o gramado. Não, e o São Paulo sofre com isso, o Inter sofre com isso. O Palmeiras joga no Pacaembu daí, né? Sim, mas o Palmeiras pegou o Inter no Pacaembu, isso que eu ia dizer. Sim, joga em outro estádio. A gente não poderia jogar no Zequinha, porque não dá pra jogar. Aquilo lá também é outra palhaçada que não existe, né? No sintético. Mas vamos ver uma pergunta aqui. O Diego Miller pediu para perguntar pro Duker se na época ele recebia algum apoio do Grêmio. Ele não tá falando de grana, mas reconhecimento do trabalho, assim. Lá em 2007, porque ele disse que hoje tu é reconhecido lá, pelo menos dentro do Grêmio, segundo ele. O trabalho sempre foi independente, né, cara? Nunca teve, assim, um viés, como é que eu vou dizer, oficial do Grêmio. Assim, obviamente eu conheço muita gente lá, de repente teve vezes que eu não consegui o credenciamento, eu consegui com o Grêmio daqui a pouco, entendeu? O credenciamento pro campo, esse tipo de coisa, sim. O Grêmio, quando precisa, sim, o Grêmio ajuda, mas o trabalho sempre foi independente, desde o começo até hoje, assim, se mantém de forma totalmente independente. Falando em reconhecimento, tem um vídeo que a gente consegue reconhecer o Duca, Juliano. Acho que é de um gol num jogo aí, era um quarto gol do argentino aí. Tu consegue localizar pra gente? Eu diria que no dia do ponto da virada, né? O dia que a Gangorra virou pro outro lado. O turning point ali. Alan Ruiz. Vamos acompanhar. Esse vídeo aí, cara, é o quarto gol do Alan Ruiz. Vídeo é foda. O segundo gol do Alan Ruiz, o quarto do o quarto do Grêmio, desculpa. O quarto gol do Grêmio. Que absolutamente... São tantos gols de Grenal, ultimamente, não se perde, né, velho? É 4, é 5, é 3, Eu não me lembro quantas pessoas tinham na arena nesse jogo. Do Alan Ruiz? Do Alan Ruiz, qual foi o público na arena. Mas eu provavelmente fui a pessoa, o segundo... eu tive foi a segunda pessoa com a melhor visão do gol em todo o estádio. Todo estádio. Tinha mais de 40 mil, acho. Eu só perdi pro Alisson. Na verdade, acho que eu não perdi pro Alisson. Eu acho que o Alisson ele nem viu a bola, né? Ele não viu o gol, né? Então tu teve a melhor visão do... Enquanto a gente acha a imagem ali, mandar um abraço pro Eduardo Janet também, que nos acompanha aqui, mandou um salve aqui na... O Júlio Machado, virando o Grêmio. Tem o programa dele também no YouTube. E gurizada, compartilhem aí, vamos espalhar a palavra. Olha aí. Atenção. Olho no lance. Olho no lance. Vocês vão ver atrás do reparem, olha ali, ó, o Juliano, aí o Alan Ruiz entorta o Aranguiz, e tem um cara lá atrás do gol lá. Na placa do Itaú lá. Na placa do gol ali, ó. O cara carregando um tripé, câmera, né? Cara, pensando bem, hoje eu fui o que melhor viu aquele gol, cara, porque certamente o Alisson não viu. O Alisson até hoje não viu, tá procurando. Tá procurando até agora. E cara, é impressionante como quase todo gremista, ou todo gremista, tem uma sensação de que esse Grenal foi a virada da roda, né? Até isso aí foi 2014, né, se não me engano. 14. Até assim a gente não ganhou nada em 15. Mas... Em 14 nem em 15. Não, mas 14 já tava numa reta final ali. Mas assim, depois mesmo em 15 a gente não ganhou nada. Nada mesmo, nem gauchão. Mas é que é todo um processo. É um processo, né, cara? Tipo assim, foi se preparando pra chegar no que tá hoje. O Inter parou de ganhar e parou de incomodar. Vamos lembrar, 2015 deu aquele susto ali. E cara, morreu. Os comentários são os melhores. E aí teve o 5x0 em 2015, que não foi um título, mas... valeu. Foi secular, foi um feito secular. Né? Exatamente, ele é mais... Sério, é mais que qualquer gauchão. Ele vale muito mais que qualquer gauchão. Porque há quantos anos... 2016... mais um século. 2015 era 50 e poucos, né? Era quase um século. Sei lá, que ano que foi a última vez que tinha dado um Grenal com 5 gols de diferença. O Diego Miller aqui, inclusive um abraço ao Diego Miller, tá dizendo que tinham 42 mil naquele Grenal. Pois cara, de 42 mil pessoas eu fui que vi o gol melhor entre todo mundo.
Fiquei meio agoniado correndo com a câmera ali, não podia fotografar. O cara não pode fotografar atrás do gol, né? Porque não sabe. Tu não podia fazer nada, Não pular podia nem fazer nada. nada. Não pode. Não, é engraçado que... O cara, ao longo desses 12 anos de site, aí o cara vai desenvolvendo assim, uma certa disciplina mental, assim, pra tentar ficar... E Parar de Luca, ir, quando tu tá em casa, porque tem essa questão, né, de não poder ali Bravo. trabalhando, tu trabalha com crachazinho, coletezinho, credenciado, Sem camisa do Grêmio, né? e aí Não, tem mas essa... nada identifica o clube, cara. Nada. Tem Tem porque essa- às vezes nos sim. vlogs, eu tô sempre sem a camisa do Grêmio. Não, e tem essa orientação, né, o próprio pessoal do Grêmio, o Márcio... Informação. 36 minutos, América 2, Vitória 0. A América tá assumindo a terceira posição no Brasileiro. Olha aí, pintou o campeão. Mas, cara, próprio Márcio ali, o Fatures, os guris do Grêmio também não podem se manifestar vibrando e tal. Isso é uma coisa que chama atenção, teve uma vez, até o pessoal achou, tem o negócio da Ive, né? Tinha um cara da Gaúcha, não lembro se era o Gabardo, quem é que era, que tava atrás do gol, num jogo em Minas, que deu um gol do Grêmio, e ele tava com uma cara assim, ó, de paisagem. E os caras, olha lá, ele tá secando. Não, não sei o quê. não pode, Cara, os caras não podem esboçar reação nenhuma. E aí, em 2006, cara, naquele Grêmio no 4-0 sobre o Caxias. Que jogo. Sim. Foi um dos jogos mais... Onde Pra o mim, Fernando devia ter trazido. esse eu sei. Podem procurar aí, 19 mil pessoas no Olímpico. Foi quando eu fiz a melhor... Sério, juro? As melhores Procure. fotos que eu fiz foi nesse jogo. Eu entrei quando deu o primeiro gol do Grêmio. Eu entrei, já tinha... Mas o Grêmio Digo mais. Era uma... Olha só. Olha só. sexta-feira. Olha onde nós estamos chegando agora. O universo tá se alinhando. Era uma sexta-feira, porque o Grêmio antecipou por causa de um jogo com o Cerro na terça. Que o Everton fez o gol antes Que o Everton fez o gol. Olha aí, ó, e agora a gente tá chegando num jogo contra o Cerro de novo. Cara, Mas, enfim, isso aí algum cometa vai cair em algum Nesse lugar por causa jogo, disso. a gente tava falando de vibrar, eu entrava pouco tempo no gramado pra fazer as fotos assim de dentro. E no quarto gol do Grêmio, no quarto gol não, desculpa, no terceiro gol do Grêmio, quando a gente... O quarto foi do Tuta, de cabeça Foi no do segundo segundo tempo. terceiro. Foi Foi 3 no a 0 terceiro, no primeiro tempo. 3 a 0 no primeiro tempo. No terceiro gol do Grêmio, os jogadores saíram para comemorar na frente onde ficava geral. O William passou e olhou pra mim e fez isso aqui assim, grita. Cara, quando ele fez o cara, eu saí correndo e pulei nas costas do Diego Souza, velho. Tu? Sim. Tinha uma câmera da Bandeirantes, eu acho. Né? Teve uma emissora de TV que pegou esse. Não deu nada. Felizmente não deu nada. Mas agora que tu falou aqui, o STJD vai te pegar, velho. O Mickey Breyer vai xaropear por causa da cerveja. Né? Mas eu tenho aqui, ó, o Tupiniquim, a cerveja tá muito boa aqui. Um abraço pro meu amigo o Cris. Merchan Merchan de grátis, hein, Cris? Depois tu me manda uma cerveja lá em casa, tá? Cara, mas eu ia te perguntar, Duque, toda essa volta foi pra te fazer uma pergunta bem mais... Cara, tu meio que te policia, né, pra não comemorar, assim, é um exercício, assim, não é natural. E quando tu tá em casa, meu, jogo fora, jogo... Gritaria, velho. Tu não te contaminou vendo fora do estádio. Não. Em casa eu dou cada susto no meu filho, às vezes. Agora ele tá acostumado já com a gritaria quando tem gol do Grêmio em casa. Mas eu sempre procuro jogos fora, procuro sempre ficar na arquibancada também, pra trazer um material mais de arquibancada também pra torcida, que é o viés do site, né? Os viés que eu sempre procurei trazer é aquilo que a mídia tradicional não mostra. Então eu sempre procuro ficar na arquibancada. Isso a Globo não mostra. Eu sinto muita falta também, cara. Eu sinto muita falta de ficar na arquibancada. Então, às vezes eu faço algumas fotos em jogos na arena, algumas fotos da arquibancada até, 20 minutos do primeiro tempo. Olha só, agora voltando, o Felipe Marques comentou aqui, um dos melhores jogos, os melhores vídeos do Duque é da final contra o Boca. Foi o vídeo com o maior número de visualizações, tem 2 milhões e lá vai pedrada de visualizações. Ele tá pedindo pra gente mostrar esse estádio lotado como nunca eu estava lá, mas não deu mais na memória, ele certo, acho que ele quis ir no jogo. Cara, eu tenho uma história dessa final desgraçada. Isso é a hora que o Grêmio entrou em campo. Eu trabalhava numa agência lá em Novo Hamburgo, na RBA. Esse aí é o jogo do recebimento do Boca? Recebendo do Boca. O espetacular que a geral do Grêmio fez nesse jogo aí é algo O Jean espetacular. Kaplan tá... Não é o Jean Kaplan. O Jean Kaplan fala outra coisa. O Felipe Marques fala, um dos melhores vídeos do Duker é o da final contra o Boca Juniors. Isso, onde é que tava, meu? Corta a cerveja. Falou isso, eu acabei de ler. Não, deixa eu contar Eu tava lendo os outros. Deixa eu contar a história, pelo menos a minha ida nesse jogo, assim. Eu tava numa agência, eu tive que ir pra uma gráfica, em Serafina Correia, na Serafinense, acompanhar uma produção de um catálogo lá de imóveis.
E eu fui na segunda-feira de tarde e era pra eu ir e voltar de noite. Só que deu tanto problema naquele catálogo que eu virei a noite na gráfica, passei a terça-feira inteira na gráfica e eu tive que ir no mercado lá comprar cueca, escova de dente, essas coisas, pra poder passar mais um dia lá. E chegou na quarta-feira de manhã e eu não via aquele catálogo sair, e aquele catálogo resolver. E o tempo passando. E o tempo passando, e eu liguei pro dono da agência. Ô meu, me tira daqui, eu tenho que ir, se eu perder essa final, eu já chego e já assino a minha demissão. Aí, não, nós vamos dar um jeito. E nisso o dono da gráfica tava, Serafina Correia, né? Tava vindo pra Porto Alegre pra ir que tinha que viajar ele me deu uma carona, me largou no meio da BR, ali no Novo Hamburgo. E aí o motorista da agência, que era o Juliano, que é o gaúcho da geral, já tava na arena, já tava no Olímpico lá pra final. O dono da agência foi me buscar pra me levar pra agência pra pegar meu carro, pra eu passar em casa, só pegar minha camisa do Grêmio e os amigos me pegar pra gente pra dentro. Tipo, o universo conspirava pra não ir pro jogo, mas eu teimoso, eu fui, né? E o universo tava te dando um recado, que não ia dar e... Mas assim, ó... Cara, a festa que a torcida do Grêmio fez nesse jogo foi espetacular, né? Aliás, 2007, cara, foi o ano que a torcida do Grêmio, assim, acho que... Em 2005 ela explodiu, ela veio pelas festas que a geral fazia. E a torcida do Grêmio, acho que toda torcida, de certa forma, tem isso um pouco, mas a do Grêmio, cara, acho que, vendo de perto, assim, ela tem isso muito forte, que é pegar na dificuldade, né? E a geral explodiu, cara, em 2005, que era a Série B. E 2007, velho. Puta campanha de sócios que foi feita, um monte de... Tinha, só 3 mil... Cara, 2007 foi uma resposta ao Inter, né? Ao 2006 do rival. Que, tipo, claro, que também tinha um quê de subimos, estamos corpando novamente. Nisso surgiu o blog que eu participava, antigamente, que era o Grêmio Libertador, que o Duda Tages, amigão, ele e o Beto Schmidt criaram o blog, que era o Grêmio Libertador para libertar a América. Eles tinham todo o propósito, o blog existia enquanto existisse a participação do Grêmio Libertadores. Tanto que daí foi até a final, eu comentava, daí quando acabou, ele pediu, vamos encerrar, não sei o que, daí eu, o Snell, outros amigos pediam para segurar, mantém o blog. E ele, vamos manter então, mas vamos manter ele como vocês entrando. E a gente perdeu pro Boca na quarta e no domingo tinha Grenal. E a gente ganhou de 2-0, Lúcio e Diego Souza. 2-0 lá, com o time, e não era o time completo. Não era o time completo, metemos 2-0 neles lá. E ali tinha surgido o Grêmio Libertador 2.0. Cara, e é engraçado, né, tu lembrar desses times, assim, porque a gente já acreditou tanto no Grêmio, né? A gente olhava lá o Marcel, o Pereira... Cara, mas é que aquele ano, aquela Libertadores foi de acreditar, então, porque teve o primeiro jogo contra o Cerro que a gente ganhou fora. Sim, que agora o Lucas e o Sarra pegou um pênalti no fim do jogo. Então todos os outros jogos a gente perdeu fora e no mata-mata a gente perdia fora e trazia pra casa. Defensor 2-0. Então, cara, o Defensor a gente perdeu o São Paulo nas oitavas, a gente perdeu de 2 de 1 e ganhou 2-0. O Santos a gente ganhou 2-0 e perdeu de 3-1 lá, que eles saiu ganhando o gol do Diego Souza, né? Cara, eu lembro meus amigos do Tuparage lá, um abraço pro pessoal do Tuparage, que chegou aos 35 do segundo tempo, o pessoal, ele estava fazendo churrasco, o pessoal saiu da frente da TV e ficaram fumando lá fora e não queriam ver o jogo, porque aquele jogo foi apavorante. Então toda a Libertadores, essa de 2007, foi na base do... Não, mas eu digo o seguinte, meu, não é, 2007 eu acho que foi um ano bem atípico, assim, eu acho que o time tinha uma liga, que é o que eu acho que esse time de hoje tem também, com menos qualidade, mas tinha uma liga muito interessante. 2007 mesmo. 7. Só que, cara, nesses 15 anos de jejum, até 2016... a gente teve uns times, cara, que com todo respeito, o Mitchue era a nossa esperança de... Maílson. Aí falava assim, Silas, põe o Mitchue. Júnior Viçosa. Júnior no Grenal de 2, cara, velho. Não, e a gente foi pra uma Libertadores com o Renato, inclusive, que fazia milagres com aqueles times de 2010. Lins e Viçosa, cara. E assim, ó... O Pacheco, e ninguém... E pra tu ver como essa paixão fez gol contra o Liverpool. Vinícius Pacheco. Cara, pra tu ver como essa paixão é uma paixão cega, né? Ninguém fala assim, ó, não, peraí, gurizada, vamos lá. A gente tem Vinícius Pacheco, Lins, Viçosa. Vamos só jogar Libertadores com dignidade. Não. A gente sempre entrava assim, ó, cara, vai que acha um gol contra o Boca ali em tal minuto, daqui a pouco dá uma loucura. A gente sempre acreditou, cara. E agora nós temos Arthur, Luan,
Groy, Agora a gente tem embasado Jeromel. pra acreditar. Tem agora embasamento. a gente tá embasado ainda assim, a gente fica nervoso, né? Pô, vai que o Goiás apronta. Não, e aí a gente fica puto da cara porque a gente perde o jogo pro Botafogo no último minuto com o gol de Chiripa não, do Gilson, golaço sem querer, sei lá, que seja. Isso é uma coisa que faltou a gente dizer sobre o papo aquele que a gente abriu o programa do poupar, não poupar e prioridades. Cara, independentemente do que o Renato quer fazer, tá pensando em priorizar ou deixar de priorizar, o gol do Gilson ficou claro que aquele time 100% reserva não vai arrancar os pontinhos que ele achou que talvez arrancasse, né? Eu acho que vai. Porque tomar um gol do Gilson Eu acho que aquele na gol, gaveta aquele gol foi eventual, né? é emblemático. A gente teve duas chances um pouco antes de O outro matar deu um gol. entendeu? Daí a gente tomou. Não foi um Faz jogo um de todo daqueles mal. gols lá, 2x1, acabou o jogo. Tá, mas vamos agora vamos voltar à atualidade mesmo. Tá falando desse Eu jogo posso Botafogo. só um parênteses. Manda. Porque tem uma galera aqui que a gente vai se perder aqui se a gente não. O pessoal falando de Serafina Correia. Amanhã estaremos presentes na Arena, Grêmio Estado de Horizontina acompanhando o Bunker, Piratini, estamos ligados no programa. Enfim, tem uma A galera. galera do interior dá uma O resposta cara que se associou, espetacular, velho. se associou naquela época, ele tá morando na Bahia há 6 anos e mesmo E tá assim aqui. continua sócio. Ó, e tá aqui, ó, o ex-jogador do Grêmio, tá aqui acompanhando aí. É que tem uma franquia E tá aqui, que botou o Ronaldinho na reserva. Tem uma franquia de taquis, né, no futebol gaúcho, né? Tem um cara que falou que o Fabrício Marasquim, não O falem Fino, mal o do Fino, Pereia. É o Fino, cara. Ah, é? Fino. O que ele falou? Não falem mal do Pereia. Fino. A gente não falou mal do Pereia, a gente só falou que o Grêmio tinha o Pereia. Aí tu tira das A conclusões. interpretação é tua, Finói. Não, mas agora falando que a gente jogou com o time reserva, com o Luan, né, contra o Botafogo. Eu senti falta de ter o Tony Anderson naquele time. Que o Luan ficou meio isolado, né, cara? Porque Ele tá morrendo amigo naquele Porque se time. ele botou jogadores PP, ele botou quem foi o outro que era Neném. Não. Não sei, só fui no fluxo aqui. Ele botou o PP e botou um outro, o guri lá do time de transição. TT, não é? Não, TT é a base. Ele não botou o Tony Anderson. Eu não entendi se o Tony Anderson... Tu diz agora contra o Botafogo. Contra o Botafogo, exatamente. Pois é, o Tony vinha de um desconforto muscular, né? Eu acho que ainda ele tá receoso de botar. Porque realmente teria que ter colocado, né? Faria muito mais sentido. E aí a gente acabou perdendo o Paulo Miranda no lance, que ele se machucou, mas ele continuou no jogo. Aí a gente falou no começo do programa agora que ele teve uma lesão no ombro lá, que o Bolzoni falou o termo lá que eu não consegui entender. Lima jogou. Que a galera lembrando Lima. Isso aí. E aí o André Lopes falou, Somália era o cara. eu gostava do Somália, cara, mas ele tava levando o Andershow pro mau caminho, tanto que ele foi mandado embora. 2013, sei lá, quando eu fui na casa do Andershow, ele tava no Manchester United de férias aqui, fui lá entrevistar ele. Eu fiz um vídeo com ele numa casa dele aqui, uma das propriedades dele aqui. E aí eu falei pra ele, né, mas eu falei gravando mesmo, assim. Tipo, cara, quando tu foi bater aquele pênalti no final da Champions League, eu fiquei muito nervoso, falei pra ele. Ele, cara, sei lá, Anderson, pô, eu te vi nascer, não tem nada a ver com o Manchester United, não tô nem aí pro Manchester United, mas, pô, eu te vi nascer, te vi ele se criar no Grêmio, eu te via no Cord com o Somália. Eu ia com o Somália. E eu via mesmo, com o copinho na mão ali, já brilhando muito. No Cord. Tá, mas voltando lá ao lance do... 1 minuto de silêncio para o Cord que está morto. O Paulo Miranda, a gente perdeu o zagueiro, né? Agora a gente tem Jeromel, Kahneman e Bressan. E a gente vai perder o Jeromel provavelmente pra E amanhã o Tite vem na Arena pra ver o Jeromel e o Arthur. Olha só. Cara, eu gosto muito do Tite, tá, meu? Inclusive o Tite me mandou um áudio de WhatsApp esses dias. True story, longa história, outra hora eu conto. O meu tio... me perguntou e eu dei minhas dicas pra ele. Não, o meu tio jogou com o Tite no Caxias e são amigos. Jogou com o Tite? Dor no ouvido? Jogou com um cômodo aqui na orelha. Não, e cara, é uma longa história, mas eu gosto muito do Tite, assim, a pessoa dele, o profissional, tipo, todo mundo sabe, né, meu? Só que, cara, não é sobre o Tite que eu vou falar agora, é sobre todos os treinadores. Tipo, cara, ele vai vir na Arena ver o Jeromel. Não precisa, né? Isso é tão decisivo pra tu convocar alguém, meu.
Tu tem um histórico do Jeromel aí de 3 brasileirões que é o melhor do Brasileirão. Ele precisa de uma desculpa pra não levar, então. Não, mas eu tenho... Cara, sinceramente, pra mim o Luan forçou a barra pra jogar lá no Rio. Pra aparecer porque o Tite também disse que ela tava Mas não genial. foi. Cara, tu vai levar o Luan ou deixar de levar se ele vai jogar bem contra o Botafogo ou não, cara. O Guri destruiu uma final de Libertadores. O Guri é melhor da América. Tem toda a amostragem que tu pode pegar aí retroativa. Ah, não, foi mal contra o Botafogo. Acho que vou levar o Tyson. Não, velho. Não faz sentido, sabe? Pra mim, essas idas do Tite no estádio, eu espero que sejam mais recreativas. Ele tá fazendo a obrigação dele, mas ele não vai tá. decidir, eu acho. É que assim, uma se coisa... leva o Jeromel ou não por causa desse jogo. Tu vai ver no estádio pra não ter que ver pela TV. Porque no estádio, a gente sabe, né? Tu vê o jogo no estádio é uma coisa que tu vê na TV. Toda a né? movimentação, né? Tu vê exatamente o posicionamento do cara, o que ele faz de cobertura, que tu não vê na TV. A TV vai fechar um pouquinho o ângulo aqui, vai fechar um pouco ali. Mas ele já viu, acho que o Jeromel algumas vezes, né, cara? Com Ele certeza. volta, mas então... Já convocou o Jeromel já foi treinar com Exato. ele, já sabe qual é que é. Mas a questão, voltando ao Grêmio... É contratar mais um zagueiro. Porque na base a gente não tem o Mendonça que jogou a transição no Gauchão, acho que ele não está pronto para subir. Até porque ele foi uma surpresa, né? Porque, tipo, pelo que o pessoal falava lá dentro, eles não esperavam que ele fosse dar uma resposta boa como ele deu, do nível que ele deu. Talvez não tenha sido tão boa, porque ele tomou um monte de gol contra a pressão, mas também talvez não é só culpa dele, porque teve era toda uma engrenagem, era todo um time diferente. E aí eu botei no Twitter antes do programa, no meio do fim da tarde ali, tipo, que a gente tem 3 opções, né? Contratar, que aí quem é que tu vai trazer, da onde tu vai trazer. Subir alguém da base, que aí também tu não sabe se tu tem alguém em condições. Ou improvisar. Eu falei assim, acho que é pior. Eu falei assim, o Marcelo Oliveira, que queira ou não, ele é um grande líder do vestiário, uma grande pessoa, tudo. No jogo com o Botafogo ele foi constrangedor. Talvez na zaga, que ele já jogou algumas vezes. E outra, né, Marcelo Oliveira deve estar totalmente sem ritmo, né? Sim, quanto tempo ele não joga? Sim. Aí pra botar na zaga é pior ainda. Eu não sei, porque acho que a velocidade dele não interfere tanto. O problema é que tu vê que ele tá sem velocidade, tá sem arranque. Não, a questão é, a gente tá falando aqui fora do ar, antes de começar o programa, são 6 ou 7 jogos, né? Caso o Jeromel seja convocado, são 6 ou 7 jogos que ele vai desfalcar o time. O Paulo Miranda também vai estar desfalcando o time. Então, o Paulo Miranda são 4 semanas, né? Até o Juliano tem uma arte aí com todos os jogos que nós temos em maio, né? Se quiser botar para dividir na tela aí, botar os jogos que nós temos em maio enquanto o Duker fala. Não, pois é, o Jeromel sendo convocado, o Paulo Miranda lesionado, a gente não vai ter zagueiro reserva. Então, tu improvisar, caso tu necessite, sabe, uma reposição em um jogo, eu ouvi dizer eu ouvi dizer que o Grêmio estava interessado num guri, acho que é guri novo, assim, do interior, não sei se era Novo Hamburgo, um time aí que foi longe do gauchão, um alemão, assim, até não sei se o apelido dele não era alguma coisa alemão. O Novo Hamburgo não foi, porque o Novo Hamburgo... Cara, é um cara que é zagueiro, mas ele bateu um pênalti. Não sei que alemão, isso aí, o time do Zequinha. O time dele foi pros pênaltis contra alguém, ele bateu e fez. Acho que era do Zequinha, não sei quem Pode é ser. alemão. Eu ouvi dizer que o Grêmio tinha interesse nesse cara. Tu botou e depois que eu vi que tu tinha tirado o cartão ali dos jogos os jogos do Grêmio em maio, olha ali, ó. Amanhã, Grêmio encerra com a Libertadores. Amanhã? Tô brincando. Não me dá esse susto. Aí domingo tem Grêmio e Santos pelo Brasileiro. 4 jogos em sequência em casa. 4 jogos em sequência em casa. Aí, claro, com Goiás é time misto pra reserva, né? Santos, essa é a minha pergunta. Santos vai ser como? É titular. Porque entre o jogo de amanhã e tem mais o jogo do dias, Santos né? tem 4 ou 5 dias, né? O Santos se deu mal, então. O Santos deu mal. Não, e o Santos não jogou essa rodada, isso que é uma palhaçada. O Santos e Vasco dessa rodada foi adiado para depois da Copa. Por quê? Porque os dois estão no Libertadores. Então, tipo, foda-se se o Grêmio tá no Libertadores, o Palmeiras tá no Libertadores. Se tem os dois times, foda-se. Aí a gente adia. Mas se é um time só, a gente não adia. É que a gente falou que daí já dá um certo desequilíbrio técnico no brasileiro. Se bem que é capaz de o Santos perder alguém nessa janela aí, daí eles vão se fuder. Vai perder quem? Sei lá, mas assim, o universo tem que agir. A única enganação que eles tinham lá era aquele Gabigol lá que voltou e... Sério, ele engana aqui. Porque ele foi lá pra Europa. Cara, eu vou te falar, o Gabigol, na minha opinião, ele é um cara que é vítima... Ele é vítima do sistema. Assim, ele é um cara bom, velho.
Sinceramente, eu queria o Gabigol no Grêmio. Só que, primeiramente, tu ter o nome de Gabigol já é muito Pretensioso. Muita pretensão. Segundo, velho, botaram uma bola nele, seleção e Europa, não sei o que ele não tem. Ele é um baita jogador de Milão pra jogar no Brasil, aqui no Santos, e olha lá. O pessoal respondeu aqui, ó, Everton Alemão do São José. São José. Matheus de Pauli, o Miguel Marostica. Botaram aqui. Tem o pessoal de Toledo também. O William Prestes falou que ele fez 5 gols no zagueiro. Esse Everton Alemão fez 5 gols no Gauchão. É, um cara alto, envergadura, pelo jeito cabeceia. Ele é loiro, né? Certo? É alemão. Que o Gauchão, sério. Cara, e sinceramente, eu vou falar um negócio que a dupla de zaga do Grêmio, acho que todo mundo já falou isso, mas eu vou falar, eu vou criar uma polêmica. A dupla de zaga do Grêmio, ela é a melhor da história do Grêmio, na minha opinião. Tipo assim, cara, melhor da história. Né? Não, e até em tamanho, meu, depois dos títulos que conquistou e tudo mais, sabe? É a maior, não só... Ah, o Rivarola é Edilson cara, também, né? Tá, Cara? mas eu acho que antes da Rivarola é Edilson. Mas é que, cara, é complicado comparar, porque era outro tempo. Ah, hoje não, agora é obrigado, diferente, não, mas obrigado. Não, mas assim, botar o Rivarola e Edilson hoje, cara... Não, tá, hoje, mas assim... Eu vi, isso eu posso dizer. Eu não posso comparar com o Baidec e De Leon. Sim. Mas Rivarola e Adilson. Cara, é assim, ó, Rivarola, o Grêmio teve os 10 melhores. Só que o Rivarola tava com a Dilson e com uma barca boa, entendeu? Cara, o Groy, eu tenho um amigo que odeia o Tcheco. Que ele fala que o Tcheco é... Um abraço pro Guigo. O Tcheco era o símbolo da derrota. Ah, cara, eu adoro o Tcheco. Eu acho o Tcheco. O Tcheco já me ligou pra falar de um texto que eu fiz pra ele. O Tcheco é um cara fantástico. O Tcheco é gente boa pra caralho. Só que, velho, olha o Groy. Marcelo Groy, quando ele tomou aquele frango contra o Atlético Paranaense. Que depois ele salvou pegando pênalti. Cara, eu chorei naquele jogo. Eu chorei depois daquele jogo. Imagina se o Marcelo Groy não pega o pênalti e é eliminado. Cara, talvez ele saísse do Grêmio. Sim. E aí o Marcelo Groy ia representar anos de derrota. E tu ia dizer, esse cara é perdedor, esse cara não ganha título. Cara, Copa do Brasil, não tem Libertadores. Ele ficou mais um pouquinho, a barca se ajeitou, ele é campeão e importantíssimo nos títulos, cara. O Marcelo Groy, então, assim, ele tá no Grêmio. Quanto tempo ele esperou o espaço dele. Exatamente. Veio Dida, veio... Mas por que eu tô falando isso? Porque tu bota o Tcheco numa barca encaixada, meu, ele ia ser um cara multicampeão, velho. Claro. Entendeu? É óbvio. E o Rivarola é um cara muito bom, mas ele tava na barca certa também. Mas deixa eu dizer, o Tcheco hoje, ele contribui tanto quanto ele contribuía antes, cara. Porque aqueles stories dele no Instagram são fantásticos, cara. Ele tocando corneta na mulher dele, cara, ele lá. Inclusive fica a dica pro Grêmio contratar o Tcheco pra fazer stories aleatórios durante os jogos. Mas a câmera tá aqui embaixo, né? Mas é que eu falo pro microfone que tá aqui em cima. Cara, eu falei isso porque eu acho Groy e Jeromel a melhor e maior, são coisas diferentes, a melhor e maior dupla de zaga do Grêmio. Depois da Libertadores, pra mim se tornou a maior também, além de já ser a melhor. Mas eles não fazem gol. Que até o Erle fazia. Não, peraí. Não, só calma. A gente tá querendo que o Jeromel faça gol. Eles vão Peraí. A gente tá começando hoje, Deixa eu acabar o raciocínio. Não vou deixar. Não, sério. O Grêmio de 95. Corta o acho que só o Roger e o Rivarola. Só o Roger e o Rivarola não faziam gols. Falando sério. O Adilson fazia, o Arce fazia, o Goiano fazia, o Dinho fazia, o Paulo Nunes fazia, todo mundo fazia. Não, o Rivarola não fazia. Sim, Rivarola e Roger, acho que eram os dois. Da zaga então, cara. Não serve. Cara, não, tô dizendo que assim, ó, o time do Grêmio hoje é um cano, um dos maiores da história do Grêmio. Mas tem essa questão de poucos fazerem gols. Ou poucos não todos. Como eram. O time de 2008, meu. O Maílson fazia gol. Não, como é que é o nome do volante? O William Magrão fazia gol. Tipo assim, a gente... mas você vai chamar 2008 pra ter um padrão de comparação. Não vai dar. Olha só, eu quero dizer, velho, que esse guri do São José é um zagueiro novo, alto. O Gabriel não joga. E que fez 5 gols do Gauchão. De repente, velho, é uma alternativa pra reserva, sabe? Tá, mas isso é mera especulação, nem sabe. É pra isso que eu sou pago, pra especular. Mas a gente tem que combinar uma coisa assim, ó. Nós estamos começando hoje, tá? Tá. No Erley a gente não fala. Pelo amor de Deus. O perigo das duas áreas, né? Não, cara, esse cara não dá, cara. Um zagueiro que me tem um cachorrinho. Lulu da Pomerânia. Não, sabe o que me deixou puto com o Erley? Vou falar o Erley, desculpa aí, mas eu fiquei puto, velho.
eu fiquei puto que ele teve uma proposta da Itália, se eu não me engano. E não foi. Não foi. Não, pelo contrário, velho. Foi o Grêmio que não deixou ele ir. O Grêmio segurou ele, falou, não, tá importante, vamos ficar. Questão de ordem. E o Grêmio ganhou do Cruzeiro na arena, que era o líder. O Cruzeiro era o líder daquele brasileiro. O Grêmio na cola do líder ganhou com um gol do Erley. E ele ficou brabinho e não comemorou. Ah, mas ele... Pra mim, ele tinha que ter comemorado. Ele tá no lugar certo, fazendo o trio com o Paulão e com o Eraso. Tá? Mas aqui, ó, o Pablo Rodrigo, nosso grande amigo de Brasília, ele mandou aqui, ó, Rivarola fez gol sim, Grêmio 1-0 Portuguesa, 7 de setembro de 1996. Quem fez gol? Rivarola? Rivarola. Ah, bom, o Jeromel também fez, o Kahneman também fez. Tá, mas tipo, eu não lembrava que o Rivarola tinha feito Ele gol. não era um costumaz fazedor de Ah, gols. sim, não é zagueiro de E o Roger, acho que não fez nenhum pelo Grêmio. Fez Fez? contra... Putz, eu não vou lembrar. Quem? Não vai dar tempo do Pablo Criciúma. pesquisar aí. Criciúma no amistoso antes do Mundial. Criciúma. Não, mas, Roger marcou mas contra o o Roger fez contra o Criciúma, eu lembro no amistoso. No amistoso não, valia era portões abertos. Jogo brasileiro valia portões abertos. mais de um, Mas hoje tem o perfil no Twitter, o gol do dia, gol do Grêmio, mostrou Grêmio 4, Nacional 0, Nacional do Uruguai para Libertadores. Um jogo de tarde, não foi? Metade de de semana, no Olímpico. no dia de hoje, que o Roger fez um golaço. Ele driblou, Sim. tabelou, chegou e... Tá lá, procure no Twitter, é gol do dia do Grêmio. Não, gol do o Grêmio, Diego Marmito fala, tirem o copo do Lucas. Será que ele acha que eu tô alcoolizado? Tô falando o Erle, cara, tu merece... Mas eu não falei que eu queria o Erley. Eu queria o alemão esse, o Everton, não? Everton Alemão. Everton alemão, do Cara, São José. São 9 horas. 8 13 e 7, galera. Acho que a gente precisa encerrar, né, meu? O combinado era 1 hora, a gente pagou só 1 hora o cachê do Duca. Tem que pagar hora extra, né, cara? Vamos tentar mais uma vez o coletivo do Renato. Olha aí, o Juliano tá tentando aí. Não vou dizer que ele não tentou. Era o caso, hein? Era o caso. Em mim, produção. Corta em mim que eu vou chorar. Não rolou. Sem Renato hoje. Fiquem com essa imagem e visualizem o Renato. Vejam o Duker aí, né? Que é o Duker. Duker, acho que vamos para as considerações finais do nosso convidado. Nós não temos considerações finais. Ó, tem um Colorado assistindo, cara. Thiago Marimbon tá assistindo. Lá do Canadá. Canadá. Tá no Canadá. Secador. Secador sem vergonha. Tá aí, ó. É. Ah, tá certo ele, meu. Né? O que o Colorado vai assistir hoje em dia? Qual é o debate do Inter nesse momento? Vai poupar para qual competição? Não tem? Imagina uma mesa de bar entre os Colorados agora. Eu acho que tem que poupar pro jogo contra o Santos. Na 18ª rodada. Porque lá tem o Gabigol. Lá o bicho vai pegar. Não tem, né, meu? Não tem. Tem que acompanhar debates aqui que são realmente melhores. Duker, muito obrigado pela presença. Eu que Sempre agradeço, uma honra, um prazer quase sexual. Agradeço o convite, desejo sorte essa empreitada. A torcida do Grêmio está muito bem servida aí de veículos, digamos assim, de canais, enfim. Vai ter agora o Bunker, tem o Catimbeiro, tem o Respirando Grêmio, tem o Dudu Tricolor, que tem um blog. Tem o Duker. Então, tem vários canais, várias pessoas trabalhando, fazendo vídeo. Vende teu peixe, meu, duker.com.br. Duker.com.br, D-U-C-K-E-R. Hã? D-U-C-K-E-R. Foi muito rápido, eu não peguei essa. D-U-C-K. Ó, isso aí fica a dica pros colorados. D-U-C-K-E-R. Exatamente. Então tem canal no YouTube, tem o Instagram, tem Twitter, tem Facebook. Quem quiser encontrar o Duker amanhã para tirar uma foto, pedir um autógrafo, ele vai estar no Bar da Isa amanhã, certamente. Vai estar na Livraria Cultura dando autógrafos. O Bar da Isa ali na praça, ali na frente da sede. Ali circulando na volta também da arena, ali captando algumas imagens. E o palpite para amanhã? Vitória, né? Não. A gente trabalha 2-0. Trabalhamos com números. 2-0. 2-0. Eu vi um jornalista falando hoje que o Grêmio vai ser por no mínimo 1-0, né? É uma coisa que... Uma vitória por no mínimo 1-0. Porque eu acho que por menos que isso ia ser meio difícil de fazer, né? Eu acho que isso é uma vitória mais magra que 1-0. Acho que o Grêmio tinha que ser pioneiro nessa... Tentar. Não, mas é o seguinte, meu, amanhã é 3 ou 4-0. Anotem aí. E digo mais, no bom time do Cerro, não estou menosprezando o Cerro, estou enaltecendo o Grêmio. O Cerro vai passar para as oitavas e vai incomodar. O Cerro é bom time
no estádio deles, o estádio deles lá é uma fumaceira, né? Que eles estão invictos aí no estádio, são 19 jogos, 16 vitórias. Tá, o Duque já deu as considerações finais, a gente não pode mais continuar. É contra o regulamento desse programa. Então eu vou terminar por aqui, eu vou agradecer. Cara, não esperava tanta gente assistindo ao mesmo tempo aqui, esse é um evento teste, digamos, quase teste de Copa do Mundo. Evento cobaia. O Duque topou ser a cobaia. Não, então, a galera tá perguntando. Quando faltar convidado, vocês me chamam. E o sorteio da Celeste? Eu não sei de nada. Aliás, pessoal, parece que o pessoal vai fazer churrascada aqui também para as pessoas que acompanham o programa aqui. Não é isso, Lucas? Não. Em breve a gente vai falar da churrascada com os tricolores, mas a gente não vai pagar nada. A gente vai ser convidado, na real. Tá se escalando. Vocês convidem a gente vai. Exato. Tá? Vai ser um novo... Importante, não pode ter carne de porco, tá? Porque eu não como carne de porco, tá? Sério? Sim. Não sabia. Tá sabendo agora. Tá. Pra mim pode ter qualquer carne. E... tem o Thales, cara. O Thales é um vizinho meu que tá na Flórida agora. Que ele, não sei se ele é gremista ou colorado, porque ele tem o uniforme dos dois, ele joga com os dois. Sério? Não, isso é contra o regulamento dos seres humanos. Ele é um ser, acho que híbrido, tá? Tá, ô Duque. Assim, feito. Pra fechar, meu, placar de amanhã. 2-0. 2-0, Duque. 3-1. 3-0. E daí na próxima semana a gente vê quem acertou. Tá, mas a gente tem mais um jogo depois no domingo. Não, mas a gente domingo a gente volta no Twitter. A gente tá priorizando a Libertadores. Né? O Twitter tá. Tá. Valeu, galera. Feito. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Até segunda-feira. Vamos. Heitor. Uma vez em 2006, um professor muito colorado e 2 colegas meus colorados estavam falando do abismo, né, que rolava entre o time do Grêmio e do Inter na época. Iam ter 2 grenais de final de gauchão e eles projetando uma goleada. Eu sabia que o Grêmio era inferior mesmo, tecnicamente, mas eu tinha que defender o Grêmio. O primeiro nome que me veio na cabeça, Pedro Júnior. Os 3 começaram a rir. No meio do jogo, gol do Pedro Júnior de nuca. Os 3 depois me confessaram que só pensavam em mim. Um deles estava no estádio sem rádio e perguntou para um amigo dele assim, só não me diz que foi do Pedro Júnior. E foi. O Grêmio é sempre o Grêmio, tem a camisa, tem o peso, tem a torcida. E qualquer Pedro Júnior ali que tiver abençoado na hora certa, no lugar certo, pode fazer história. Bunker? Não, bunker é bunker. Não é bunker, nem binker, nem banker. Bunker.